Semana passada, o podcast Três Irmãos trouxe o alto nível do comunismo no Brasil, com Elias Jabbour e com o Jonas Manuel. E também trouxe um intelectual que hoje acho que pertence à esquerda e deve ser muito valorizado, que é o Cobori, trazendo muito ensinamento e base teórica sobre economia, aumentando assim demais o nível, tanto do podcast quanto do debate público. Muito interessante. Porém, no final de semana, eles trouxeram nada mais, nada menos que Marco Antônio, essa figura, né, quase que caricata da direita brasileira. E vamos reagir alguns trechos aqui, analisar e trazer uma opinião popular, porque ele gosta de dar toda uma pompa de intelectual. Isso nos separa um pouco de debate e para quem às vezes não está familiarizado, pode ser pego por algumas falácias, por alguns unicórnios aí que ele acaba defendendo. Então vamos lá. Mesmo. E o que eles querem é igualar todo mundo. Se iguala todo mundo... Menos eles. Mas enfim... Nesse momento aqui, eu acredito que eles estão falando da ideologia do comunismo querer igualar todo mundo. O Robertinho apresenta dessa maneira, acaba se abstendo, porque ele está com essa proximidade. Acredito que em tempos passados ele teria uma opinião mais enfática sobre isso, até de concordar, de embasar. Porém, ele fez um joguinho de cintura ali, se permitindo silêncio. Cara, isso no debate às vezes é muito interessante, porque você dá oportunidade, você cria a oportunidade de aprender, principalmente, né? Mas dado isso, esse objeto que eles colocam em debate no começo, que o comunismo prega a igualdade, todos serem iguais, isso é uma falácia, isso não tem base na realidade. A gente vê modelos de tendência comunista, isso é muito importante. Os modelos, eles são uma tendência a esse horizonte, né? Que nesse caso é o comunismo. Como o modelo chinês, por exemplo, eles têm isso como horizonte, o comunismo. E garanto para vocês que a gente vê isso na realidade, que não é uma igualdade cega, um corte para menos, né? Mas vamos lá, então. Eles colocaram esse objeto, vai dar base aí pro Marco Antônio ambusar com essa falácia, porque não tem uma preposição ali. Mas beleza, vamos seguir. Se iguala todo mundo e essa população então está extremamente enfraquecida, isso não vai sustentar nunca, porque o que seria o comunismo aqui hoje? Você acha que funcionaria no Brasil como ele é, ou de qualquer outra forma? Vamos ver então a resposta de Marco Antônio para o que seria o pensamento comunista. Muita propriedade, né, ele tem para falar disso. O Jordan Peterson fala sobre isso em várias entrevistas. O Jordan Peterson. E eu acho interessante a resposta que ele dá, que ele fala: isso que a gente está vendo já foi tentado. Século passado. Eu não lembro no Brasil de ter coletivizado os meios de produção, distribuído a terra. Não lembro isso no Brasil, século passado. A diferença é que a gente subdividiu agora em mais tribos. O neomarxista, ele é o cara do movimento identitário que ainda traz a estratificação da sociedade em mais tribos. Lindo, neomarxista, estratificação. Palavras bonitas, né, cara? O Marco Antônio, que esse charme que ele tem, é inevitável a gente cair nesse discurso fácil. Primeiro, neomarxista, são novos marxistas. Eu conheço alguns e a gente acompanha na internet, eles criticam muitas vezes as pautas identitárias, sabe? Ainda mais os mais radicais. Então, ele, é o marxista tradicional com o elemento identitário. Então, você cria... Calma, peraí. O neomarxista é um marxista tradicional com identidade... várias subdivisões e explora elas. Opa, ele tá dando uma dica aí de não se dividir e se unificar para conquistar? Por isso, vou aceitar. O esgarçamento delas. E do caos vem o Estado para resolver a questão. Precisamos de uma lei para combater o racismo estrutural. Agora mais uma lei para combater a misoginia. Você vai colocando dentro da lei, apostando na inércia e na falta de força e de organização e de bloco da direita. Apostando que a direita não vai se unificar no bloco e na inércia que ela tem por natureza, por ser acomodada
com base no capital. Então a direita em si ela tende a se acomodar. É nisso que eles apostam. A gente tem uma lei antirracista para dar o mínimo, né, de equiparação histórica. Porque vamos falar a realidade. A gente vem num país que foi escravocrata. O único país na América Latina que não passou por reforma agrária. E aí a gente vem com uma lei de cotas para ao menos o negro ingressar na faculdade, na universidade, e lembrando que ele vai competir com pessoas que teve condições igual a dele. Tá? Não é que, não, agora a gente vai colocar. Não, ainda assim é uma seleção. Universalização do ensino superior. Isso fica muito importante aqui, cara. Isso é um ponto muito importante. Você vai colocando aos poucos as coisas na lei. Como teve muita gente que deixou o negócio chegar onde chegou. E é errado isso. Tá errado, você não pode deixar feminicídio passar em lei. Não existe feminicídio. Não existe... Aí isso é Supremo Tribunal Federal. Agora começou a terra plana aqui, né? Já começam as teorias. Foda-se a sociologia, foda-se os estudos antropológicos, foda-se os dados. Deixa eu vomitar uma opinião aqui, né? Por meio de canetada, criou um novo tipo penal de homofobia e transfobia, equivalendo a racismo, para colocar como crime inafiançável. Aí você vai empoderando... Mas esses crimes existem. Você acha que não? Homofobia, que é homofobia? Feminicídio. O que é homofobia, meu O que é homofobia? O que é homofobia, meu? Deus do céu. É injúria, calúnia e difamação pra viado? Pra bicha, pra gay, pra lésbica? Seria. Cara, isso aí que você já tá fazendo já é homofobia pra mim, filho. Olha o nível que ele traz o debate de pessoas. São seres humanos, cara. Merece dignidade, merece respeito. Merece olho no olho. Mas já é calúnia, injúria e difamação. Então você tá criando um tipo novo. Mas não é só sobre isso. É sobre um preconceito que você forma devido a uma opção. Ou, vamos pensar, um gênero. Qual? O que é isso? O que ele tenta equiparar é você realmente cometer o crime de injúria e difamação de forma individual, por questões pessoais. A cidade inteira. Sujeito indeterminado. Eu moro numa cidade de 120 mil habitantes. Sujeito indeterminado. Essa parada aí repercutiu no Brasil inteiro. A cidade inteira comentando. Ao se analisar uma situação como essa, fica evidente que mesmo pontual mostra toda uma estrutura
que é dada ao pensamento racista. Ou seja, se cria, se tem preconcebido, nesse caso, que a pessoa ali que é negra, né, mereceria o fim trágico, e já um branco não teve oportunidades, coitadinho, não era, sem analisar a história, apenas pelo visual. Isso é uma estrutura racista. E a gente encontra isso na sociedade, na polícia. Ter políticas que contrapõem isso são extremamente necessárias. Não se tem as coisas... isso que ele chama às vezes de inerte, ou conservar. Como que vai conservar esse pensamento racista? Então a gente precisa ser progressista nesse sentido. Isso é claro, assim, não é nenhuma questão de esquerda ou de direita. A hora que chegava no menino... Não, coitado. Você tá... Então agora vamos começar o processo de reparação histórica. Já que existe o racismo estrutural, eu quero saber de todo o dinheiro que você ganha no podcast e fora do podcast, você precisa destinar alguma verba de reparação histórica pro pessoal, senão... A mistura do individual com o coletivo novamente. Falta essa complexidade, né, Marco Antônio? Falta essa coisa de... Se ele cometer um crime de racismo para com um indivíduo, reparação, né, injúria, acho que ele mesmo defende isso em muitos casos. Não quer pena, quer dinheiro. Agora, através do coletivo. Então, se a sociedade é racista, o Rodrigo vai precisar contribuir. E se a gente paga imposto? E se eu quiser, antes, que parte do meu imposto seja destinado a essas políticas públicas? Sofisticação no pensamento, cara. Precisa, assim, de algo um pouco mais sofisticado, sabe? Falta isso aí. Pra dizer que é de direita. Senão é o que ele diz, vira um blog. Né? Ele é um blogueiro da direita. Não um intelectual, entende? Estou me colocando aqui como intelectual. Acho que por isso que me proponho a conversar nesse nível. A retórica dele é de quem é profissional nisso. Obviamente, num debate fica até injusto, porque eu sou comerciante, não tô nesses meios, né, da ágora, digitais aí. Porém, a gente vê que falta uma sofisticação, né? Quando a gente ouve o Cobori, quase como uma sinfonia, né, velho? Então você só é um cínico ou hipócrita. Você tá fazendo alguma coisa nesse sentido, não? Pode fazer, ué, pode pegar aí. Quanto por mês? Quanto tem que ser? Eu acho que... Cara, que injustiça isso aí. Não é assim que... Tem, sabe? Chega a me arrepiar, porque... Não é você cobrando o indivíduo que está criando consciência, ou já tem, né, todo um pensamento lúcido em relação a isso, você cobrar ele individualmente por a sociedade, a história. O indivíduo não tem culpa. A sociedade, sim. A sociedade, a culpa, ela é em todos os privilégios da classe dominante. Isso deve ser revertido em culpa. Porra, mano, isso é o mínimo. Pelo menos, para reconhecer o racismo estrutural, uma entrada de R$10 mil por mês para a Fundação Educafro. Todo mundo vai fazer, pode pegar. Como? 10 mil? Em relação a quê? Em relação a quanto? Meu Deus do céu, que falta de sofisticação, cara. Que desrespeito para com o indivíduo, com o Rodrigo. Eu considerei extremamente desrespeitoso, velho. Aqui. Não, você tem que começar, você tem que puxar. Beleza, Você tem que começar. Olha a agressividade. Eu acho que o que chamam é passivo-agressivo, né? Pode pegar. Pode pegar, não? Pode. A Educafro, então, vai... Não, então para. Pode pegar. Então, manda pro Fio Diário. Não, manda pro Fio Diário, que o Fio Diário vai fazer a sua reparação histórica. Vai começar por mim, depois que eu fizer, você faz também? Deus me livre, eu não acredito que existe isso. Tá maluco? Tá maluco? Coisa de louco? Agora eu vou ter o quê? Culpa branca? Eu vou viver o dia inteiro falando, nossa, eu tenho mais oportunidade que todos os meus amigos que não têm a mesma pigmentação fenotípica que eu. Porra, você tá de brincadeira? Não, a gente não tá de brincadeira, até porque não é só uma relação de pigmentação. É uma questão de história. As pessoas foram escravizadas, saindo sem direito a nada. Tem essa herança maldita no Brasil. A escravidão não é sobre a cor da pele.
tem o indígena, em outros povos a gente teve outras etnias escravizadas. A escravidão e a repercussão dela é uma exploração do ser humano. Muito me admira alguém que fala sobre o direito de herança, não entender como existe a herança positiva, que a família constrói, mas existe a herança maldita das pessoas que foram roubadas. E essa perpetuação a gente vê na sociedade hoje em dia, meu amigo. Você vive nesse mundo? Ou você é quem você é? Você é quem você é porque você é branco ou você não para pra pensar nisso? Eu acho que rola. Você é quem você é hoje. Não, tenho certeza. Você é quem você é hoje. Rola Porque Cara, você olha é a lucidez do Rodrigo, velho. Me responde. Ah, Você é quem você é hoje porque você é branco? pode ser que sim. Isso te deu uma vida melhor? Sim. Sim? Você fala isso com base no quê? Das experiências que eu tenho. Mas você é branco. Que experiências que você teve pra saber o que seria de você se você fosse negro? Ou mulato, ou mestiço? Com outras pessoas negras. Bom, ele acabou de admitir que não sendo negro, não tem como saber se existe isso ou não. Ele acabou de admitir isso aí. E ele é branco. De pele branca. E ele tá tentando ter alguma racionalidade. Entendi. E você, negro, não teria oportunidade Por de ter um podcast? observação, você aprende. Negro, você não teria o seu podcast? Não tô falando disso. Talvez. Talvez não mesmo, velho. Você acha que eu, por exemplo, tenho um sonho de ter um podcast? Vou estar na luta. Mas se eu conquistar, eu não posso olhar para meus iguais, economicamente falando, de pele, para os meus irmãos, e achar que são as mesmas oportunidades. Sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Então você não sabe responder. Mas é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil por quê? Porque a vida é mais difícil pra essas pessoas. Por quê? Questão de dinheiro. Você nunca vai fazer ideia do que é pagar um aluguel. De que se não pagar o aluguel 1, 2 meses, você não tem pra onde ir. Ou se ir, vai estar precarizando, vai estar sobrecarregando algum familiar. E ainda, graças a Deus, no meu caso, tenho familiares. Mas a gente sobrecarrega. A gente não se sente independente, então não quer isso. Quem não tem, quem é mais fragilizado economicamente ainda, está sempre vulnerável. E a gente vê que esses recortes de famílias que não tiveram estrutura de adquirir terra, de adquirir um patrimônio, que foram sempre ceifadas, foram sempre estranguladas, exploradas. Essas pessoas não e os filhos dessas pessoas, principalmente, têm que lutar pelo pão de cada dia, por onde morar. Tá ligado? Trabalhar o mês inteiro só para ter um pão para comer e onde morar. Como que a pessoa vai pensar no abstrato, vai empreender? Porque a sociedade, ela é racista. A sociedade é racista? Sim. Quem é racista? A sociedade é racista. Você é racista? Eu não, mas a sociedade... Não, Olha a dificuldade de pensamento coletivo dessa pessoa, cara. A sociedade é racista. Você é racista, logo você não é, a sociedade não é. Cara, não faz sentido, mano. Não faz sentido. posso até ser. Talvez eu seja também. É? Talvez eu O seja. que você tá fazendo pra melhorar isso? Cara, eu tô falando sobre isso e tô tentando aprender uma... Ele tá falando sobre isso, tá tentando aprender. Olha essa resposta, filho. Evolução, a gente vê a evolução do Rodrigo enquanto pensamento, tem empatia, vê que é uma questão que ele se propõe exatamente o que eu quero, o diálogo. Eu nem sou radical, tá ligado? Não sou comunista, nem longe disso. Me proponho exatamente ao que se propõe o podcast, o diálogo, cara. Só que esse diálogo saudável, onde realmente o pensamento evolui, não fica estagnado. O problema do pensamento conservador é isso, tá estagnado, cara. o máximo possível sobre isso. E o que é ser racista? É você ter preconceito contra a pessoa. Você tem? Muito interessante, cara, porque a palavra em si, se a gente procurar na etimologia da palavra e desmembrar, a gente vai encontrar o pré-conceito. Eu posso ter um preconceito por uma marca, ou seja, a reputação, né, daquela marca.
Então, preconceito com quem é branco, com quem é preto. Mas o pejorativo que esse adjetivo, não sei se é um adjetivo, preconceito, enfim, essa palavra carrega, o pejorativo que ela carrega, é justamente por se associar ao racismo, né? Então isso já mostra uma estrutura. Que a gente não analisa a palavra preconceito pela etimologia, pela clareza, pelo que ela é. Mas a gente já assimila por um conjunto de ideias. Isso é um racismo estrutural. Que a gente já associa, é tão forte isso na sociedade, que falou preconceito, a gente já pensa automaticamente em negro, nos homossexuais. Cara, isso é tão evidente, mano. Sim, Talvez sim. Como é que você não sabe se você tem ou não? Talvez sim. Talvez eu já agi com preconceito contra a pessoa. Mas você não sabe explicar o que é? Sem querer, talvez Mas eu como fiz. que você agiu sobre uma coisa que você não sabe explicar o que é? Calma lá. Agora eu preciso saber explicar o que é o amor. Cara, olha a complexidade de um sentimento que é o amor. Chegar aqui e definir, muitos aqui vão olhar e vai dizer, mas é a sua definição de amor. Mas eu sinto que é o amor. A pessoa aí sente. Falta essa sensibilidade mesmo pra esse povo, cara. Assim... Se você não sabe o que é preconceito, talvez sim, talvez não, talvez sim, talvez não, você não tá me dando uma resposta clara. Você não sabe o que é preconceito. Ou você não sabe o que é racismo. Racismo episódico sempre existiu e sempre vai existir no mundo inteiro. Existe racismo pra cacete também. Toda vez que eu vejo um argumento com a palavra nunca, sempre... Calma lá, meu filho. Calma lá. De todos os lados. Todos os lados. Todos os lados. Você vai na Ásia, tem racismo pra cacete na Ásia. Tem. Tem culturas, tem dilemas culturais que acontecem. Agora, quando você vê as obras que falam sobre racismo estrutural no Brasil, do Silvio Almeida, da Djamila Ribeiro, desse pessoal que é extremamente fanatizado, você percebe que eles levantam exatamente isso que a gente está conversando aqui pela uma vertente totalmente demagógica e apologética, falando que apologética. Existe a necropolítica, o Silvio Almeida fala isso, né? Que é a política de morte institucionalizada da população negra no Brasil. Aí você vai deixando algumas coisas de lado, por exemplo, que nem você deixou agora. O fato de que o Brasil é um país amplamente miscigenado. Você tem grande parte da força policial miscigenada também. Ela só reproduz o que a gente tem nos dados do IBGE em larga escala. 60% das pessoas no Brasil são mestiças. Não existe esse apreço ao colorismo. 60% das pessoas são mestiças. Antes da lei de cotas, qual era o percentual de negros nas universidades? Certo? Importante isso aí. Na alta cúpula do judiciário, na baixa cúpula do judiciário, nos níveis de funcionarismo público, na polícia, tem 60% também? Se não tem, qual que é a explicação que se tem para não ter isso aí? Uma estrutura, talvez? Uma estrutura racista? Veja como ele permeia o pensamento que é necessário para chegar na conclusão. Mas o foco é desviar esse pensamento. Que existe, por exemplo, nos Estados Unidos. E mesmo nos Estados Unidos, com todos os problemas que eles têm, porque lá é mais delimitado, não está tão miscigenado assim, você tem 13% da população negra. Aí sabe qual é a resposta que eles dão pro racismo estrutural, diferente da sua, que você deu o caso do jornal e tal? 50% da população carcerária é negra. E eles falam que isso é a perseguição ao negro. Quando, na verdade, você fala com caras, inclusive negros, renomados, jornalistas, estudiosos, que levantam dados empíricos, que levantam a situação pela perspectiva acadêmica, eles vão responder para você. Dados empíricos. Traz essas palavras que a gente adora, né? Que caras? Traz caras, mas não citou um. Não citou um. É porque a gente tem um problema de pais ausentes nas famílias negras americanas. E ele vai te dar toda a origem do problema. O Thomas Sowell fala disso, o Larry Elder fala disso. Tem esse problema de ausência de pais. A ausência de pai empurra a pessoa para a criminalidade. Tá, mas por que chegou nesse ponto do pai estar ausente nessas famílias? Excelente pergunta. Programa de bem-estar social americano.
o Estado entrou no lugar do pai na família? Então tinha ali uma pessoa que não tinha o pai. O Estado foi lá e supriu economicamente, né, nesse estado de bem social. Isso causou com que a pessoa não tenha mais pai. Cara, não faz sentido nenhum isso aí. Não faz sentido nenhum. E o pai, Eita. a mãe recebia o checão do pai ausente e o pai aproveitava para picar a mula. Isso só acontecia em famílias negras. Olhe o nível. A mãe recebia o dinheiro de um pai que não estava presente. E esse pai que não estava presente aproveitava para picar a mula. Dava pra desenhar, a mãe, o pai já não tá, mas daí a mãe recebe, mas daí o pai volta pra sair. A lógica, ó, nessa hora, foi embora faz tempo. Negras Isso aí. começou a partir da década de 60 nos Estados Unidos. Até então, a cultura negra e a população negra eram muito prósperas, muito bem obrigado. Os dados, inclusive econômicos, justificam e consolidam exatamente isso que eu falei Meu Deus do céu. A gente tá vendo isso mesmo, cara. pra você. Mas eu não consegui. E primeiro, ele tá falando isso dos americanos. Eu não vou entrar nesse mérito porque não tenho vivência e nem com a história americana nesse nível pra chegar aqui e rebater. Mas se alguém tiver, chega e destrói, né? Destrói esse argumento assim de um jeito que eu particularmente assistiria e anotaria essa aula. Mas tá aí, lá é assim, mas e aqui no Brasil? Cadê? No Brasil foi assim também? Porra, meu amigo. Me ajuda, cara. Você tem que me ajudar. Entender por que, que só acontecia nas famílias negras. Porque que só nas famílias negras o pai pegava e abandonava a família. Na família negra isso aconteceu. Olhe a pergunta do Rodrigo. Tá, se o estado bem social era pra todos, por que que acontecia só na pessoa negra essa ausência de quem já não tava naquela doideira que ele inventou? Em maior escala, porque as famílias negras foram atrás dos programas de bem-estar social, mas isso aconteceu com famílias brancas também. E foram atrás por quê? Cara, eu tô tentando. Juro. Quando eu assisto assim, alguém... Não na linha do Marco Antônio, cara. Não tem como. É revoltante até. Quando eu né, escuto alguém, sei lá, na linha de quem. Mas nesse sentido de direita. Eu, tiro o pé. Pondé, talvez, né? Mas acho que o Pondé é mais um crítico da esquerda do que alguém considerado de direita, não sei. Mas enfim, né, cara? Agora, zero sofisticação no pensamento, cara. Você vê que isso não é algo que você fala, pô, não, aí é só um espantalho gigantesco e ficar orbitando em torno desses espantalhos, sabe? Nos Estados Unidos, amplamente. Por que que elas foram atrás desse programa de bem-estar social? Porque o Estado começou a dar com a pretensão de fazer justiça social, não é mesmo? Mas daí o branco, você acha que o branco não ia querer? O Estado começou a dar. Essa é a resposta. E por que que o branco não quis? Porque o Estado começou a dar. Nem respondeu, cara, nem respondeu. Não é o Estado justiceiro social? Não é essa cultura que alimenta a esquerda? Do Boulos, da Não, tal. mas é Ó, como ele não responde, se cerca, e o que que ele faz? Ele joga de volta. Desvia. Ué, mas não é o Estado de esquerda, agora enfiou a esquerda. Vai trazer o que? As pessoas que eles precisam atacar. Percebeu a tática? Se eu já não gosto dessa pessoa por algum motivo, eu vou acabar adotando, comprando todo o outro pensamento porque eu não gosto de fulano de tal. Ele vai trazer agora Guilherme Boulos aí, né? elas estavam precisando dessa ajuda, ou não? Não tinha necessidade eles dessa precisavam ajuda? de mais mercado, mais trabalho, mais liberdade econômica. Eles não tinham trabalho. Não tinha, é isso que eu tô te falando, mas o programa vem com propostas assistencialistas da União. Não, Que nem tem o Bolsa Família. Você vira e fala, as pessoas precisavam do Bolsa Família desse jeito que tá desde o começo, não. É porque se você tem trabalho, não... As pessoas precisavam do Bolsa Família. Pega R$600, tive essa discussão ontem com a minha mulher. Tenho com alguns amigos. R$600. Faz o que com R$600? Se morar aqui em Curitiba, você vai morar muito longe do seu trabalho, provavelmente. Vai pagar R$300 pra morar mal. Mas ainda vai morar mal.
Agora em São Paulo, Rio de Janeiro, R$300, você vai morar no inferno, filho. Vai morar em alguma coisa que você vai ver o tapa da sociedade todo dia na sua cara. Com R$300. E daí vai sobrar 300 pra você comer, você e um filho. É zero conhecimento da realidade, cara. Bem que eu vi um vídeo dele falando que ele processou o tio dele porque ele tava com um cara que fazia inventário de Nova York e aqui do Brasil. E rolou alguma treta entre eles. O vô dele tinha patrimônio, tem patrimônio, a família dele tem patrimônio em Nova York. Aí pega alguém ali que não gosta do Boulos por algum motivo, por algum outro espantalho, e vai assumir toda a ideia de que o assistencialismo, que o Bolsa Família é ruim. Porque dá ao menos o que comer para as pessoas. Mínimo. E outra. Pergunta pro dono do mercadinho de uma região onde tem que as pessoas são assistidas por um programa como esse, se esse dono do mercadinho ele é contra ou a favor. As pessoas vão gastar ali. Sabe? Isso aí, cara. Pessoal, olha, sendo sincero, cara, acho que já deu para entender o que eu penso sobre o Marco Antônio. Pessoal do Três Irmãos, sem palavras, obrigado por proporcionar isso aí. E tamo junto, cara. Não esquece de me seguir nas redes sociais. TikTok, faço live quase que diariamente. E também, se possível, vai lá no canal do Três Irmãos, no Instagram deles e comenta. Chama o Aloysio. Eu quero conversar com esses caras aí e participar do debate público. Falou, valeu.